Pessoal, hoje eu quero trazer algo que eu julgo muito grave que aconteceu no programa Debate Raiz. Eu acho que é o programa, pelo menos aqui de YouTube, com mais visualizações, que tem maior audiência. E o que aconteceu hoje, novamente, na minha opinião, é muito grave. E eu vou contextualizar aqui para vocês o que aconteceu e também quero trazer aqui para esse vídeo essa história, esse caso Poltrona 36, um caso que foi puramente inventado pela IVE. Antes, claro, meu único pedido para você é o seu like, para que esse vídeo possa ser entregue para mais pessoas. Bom, eu vou colocar aqui para vocês o que o jornalista Leonardo Meneghetti fala no Debate Raiz. Vocês vão notar que tem a voz do Baldasso, tem a voz do Meneghetti, tem também a voz do Alex Bagé, mas eu acho que todo mundo aqui consegue separar bem, né? Consegue identificar bem quem é quem está falando. Eu não vou colocar a imagem, porque daí fica muito fácil derrubar esse vídeo. O Grêmio foi extremamente oportunista, mas passou um bom exemplo. Como é que é? Mas passou um bom exemplo. Podia ter citado ali que bom de namorar é na poltrona 36 também, né? Também podia citar isso aí também nessa publicação aí. Pronto. Se for assim, se for nesse nível aí da fofoca, eu acho que... Mas isso aí, mas por isso que eu expliquei, isso é um estrofe de uma música cantada pela torcida. O que? O Meu Único Amor? É. Não, tá bem, eu acho que o Grêmio tá surfando uma onda de uma fofoca. Tá, mas o que tem a ver a poltrona 36? Não, é campo de fofoca. É outra fofoca. Sim, mas aqui não é outra fofoca. E eu continuo achando que não é jornalismo. Eu continuo achando que isso não é jornalismo. Isso aí é a fofoca. É ficar falando de coisas paralelas ao futebol. É que essa situação do Léo Dias, ele traz prints, inclusive. Não, ele apurou a notícia. Ele já traz eu nem momento contestei a informação. Não estou contestando a informação. Eu só acho que não é um assunto relevante. Mas é o que eu estou dizendo que são casos diferentes. O do Léo Dias, ele se torna jornalístico quando ele traz uma prova daquilo que ele está falando. Para contextualizar o debate ali sobre o que eles estavam falando, depois de tudo que aconteceu lá no Internacional, que o jornalista Léo Dias veio e trouxe uma informação com prints e provas sobre aquele caso que titulares do Internacional teriam traído as suas esposas com uma menina. Bom, acho que isso aí todo mundo já está sabendo, mas eu quero me ater que prints e provas. O Internacional chegou a fazer piada. Um dos jogadores que supostamente está envolvido, ele também fez piada em cima do caso. E que o programa Debate Raiz estava debatendo foi uma postagem que o Grêmio meio que entra no embalo do assunto, mas não tem de fato algo direto à postagem do Internacional, não tem algo direto ao assunto, não tem algo direto à informação que o jornalista Léo Dias trouxe. O que o Grêmio postou foi o seguinte: o mais fiel. Ainda no clima das pesquisas, é sempre bom lembrar que o maior do Sul também é a mais fiel do Brasil. Nós, tricolores, temos um único amor, o Grêmio. E aí o Grêmio bota ali a fonte, o maior raio-x do torcedor, CNN, Itatiaia, Quest 2024. Por que o Grêmio coloca essa fonte? Porque tem uma alusão a que a torcida do Grêmio no Brasil, ela é a torcida que não tem outro clube, sabe? Se tu é gremista, tu torce só para o Grêmio. E a porcentagem de pessoas que tem esse pensamento, que tem esse sentimento de torcer única e exclusivamente para o Grêmio, ela tá no ranking no top 1. A torcida do Grêmio não tem um clube paralelo. A torcida do Grêmio não torce para outro clube a não ser o Grêmio. Isso na sua grande maioria. Aí o Grêmio, né, dentro dessa onda de fiel, infiel, o Grêmio tem essa sacada e faz esse post lembrando disso. Mas aí, lá no Debate Raiz, o jornalista Leonardo Meneghetti, que é um jornalista identificado com o Internacional, e ele se dói naquele nível e acaba citando a poltrona 36, onde ele fala que o Grêmio deveria ter colocado que a poltrona 36 é um melhor lugar para namorar. Ele fala algo nesse sentido, bom, vocês ouviram ali. Mas, assim, vamos falar agora sobre o
caso Poltrona 36 e o porquê que foi grave ele levar isso para o debate. Eu não consegui identificar onde o jornalista Meneghetti quis chegar trazendo esse boato. É um boato, é uma fofoca. Por que que eu não considero o do Léo Dias como fofoca, como ele disse, e nem como um boato? Porque o Léo Dias, ele tem prints e provas. E, além disso, ninguém do Internacional, nem do clube e nem jogador do Internacional, sequer quis se defender. Eles entraram no assunto, eles meio que assinaram embaixo, fazendo piadas em cima. Bom, mas vamos lá. Por que que a Poltrona 36 foi um invento da IVE? Eu quero trazer aqui uma matéria do jornal El País. Essa matéria foi publicada em 2020. Poltrona 36, a lenda homofóbica que persegue 2 ex-jogadores do Grêmio. Bilic e Capone ficaram marcados por um boato da época em que defendiam um clube gaúcho. Rivalidade como pretexto para a homofobia implicou história espalhada há mais de 15 anos. Isso lá em 2020, agora aí já se passaram 20 anos. Naquele ano, para contextualizar, o Grêmio caiu. O Grêmio viveu um ano péssimo, gurizada, mas assim, ó, péssimo. Foi devastador o que aconteceu no Grêmio. O Grêmio teve só 28% de aproveitamento no campeonato e, infelizmente, o Grêmio caiu naquele ano. E acabou, claro, o peso desse fiasco caindo sobre os ombros dos jogadores, principalmente jogadores que não renderam nada. E o boato basicamente consiste em uma história inventada, em que 2 jogadores, eu já citei aqui o Fábio Bilica e o Capone, e que eles teriam feito oral dentro do ônibus que transportava a delegação de volta numa partida. Só que, além de ter atrapalhado muito a carreira dos 2 jogadores, esse episódio ele é citado até hoje. O Meneghetti hoje citou o episódio. Então, eles continuam sendo perseguidos por essa história, que na verdade é uma galhofa homofóbica. Mas o maior ressentimento, por exemplo, do Capone em relação a essa história foi justamente o boato. Abre aspas para ele. Essa história nunca aconteceu. Ele falando sobre aí a Poltrona 36. E ainda ele recorda que o rumor difamatório afetou diretamente a sua família, sobretudo o casal de filhos. Abre aspas. Eles iam para a escola e escutavam os colegas fazendo piada com esse negócio da poltrona. A sorte que eu sou muito bem casado. Minha esposa sempre me apoiou e acreditou em mim. Fecha aspas. Devido ao impacto persistente de seu currículo pessoal, Capone avalia medidas judiciais para tentar barrar resultados de buscas Poltrona 36 no Google, já que o boato segue rodando pela internet e as redes sociais. Novamente, e aí o Meneghetti faz questão de trazer para o programa, pelo menos aqui do YouTube, que tem a maior audiência do Rio Grande do Sul, ele novamente utiliza esse boato para fins de clubismo. Abre aspas de novo para o Capone. Até hoje as pessoas falam sobre algo que eu não fiz. Uma coisa constrangedora, que, de certa forma, também me prejudicou como jogador. Então ele teve prejuízos no âmbito de jogador e teve prejuízos também no âmbito familiar. O Bilic ele não foi encontrado pela reportagem do El País, mas amigos do zagueiro afirmam que, assim como o Capone, ele nega ter mantido qualquer tipo de relação sexual com um companheiro de time. Ainda sobre a viagem, tá? No andar de cima viajaram Dourado, o supervisor Antônio Carlos Verardi e o treinador Cláudio Duarte, que havia assumido o cargo em outubro, além do restante da comissão técnica e atletas que preferiram descansar. A chegada ao antigo Estádio Olímpico gerou polêmica. Primeiro a descer do ônibus, irritado com o barulho dos jogadores que o impedira de dormir. Dourado teria bradado os setoristas que aguardavam o desembarque da delegação. Aí ele usou uma frase, tá? Abre aspas para o Dourado. Esses putos vieram de sacanagem. Ele estava de cara, ele queria descansar e os jogadores vieram
fazendo algazarra, enfim. E aí ele utiliza, né? Ele xinga os jogadores e fala, sabe, vieram de sacanagem a viagem inteira. O zum 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 tomou conta das rodas de jornalistas que já tinham suspeitado das algazarras promovidas pelo grupo na volta dos jogos. Aí o contexto é, o Grêmio tá caindo pelas tabelas, tá mal das pernas, e os jogadores vêm nesse clima descontraído. Para muitas pessoas isso incomoda. Eu não me incomodaria com isso, claro, desde que não me afetasse o meu descanso. Aí o Cláudio Duarte começou a estranhar a situação, quando ouviu o questionamento de um repórter na semana seguinte. Abre aspas. É verdade que teve homossexualismo no ônibus? Fecha aspas. Àquela altura, o rumor havia se espalhado dentro do Olímpico. Alguns funcionários do clube debochavam do suposto ato sexual, até mesmo diante dos jornalistas. Abre aspas. Acredito que tudo não passou de um mal-entendido, por interpretação equivocada das falas de um dirigente, fecha aspas, né, aí do Cláudio Duarte. Ainda segue o Cláudio Duarte. Sempre tinha pelo menos um membro da comissão técnica monitorando os jogadores, seja no andar de cima ou debaixo do ônibus. Ninguém relatou comportamento inapropriado nas viagens. Ou seja, não aconteceu. Todo mundo está dizendo que não aconteceu e que não passou de um boato. Segundo Capone, ele costumava a viajar na parte inferior e participar da resenha com os companheiros. Abre aspas. A gente ficava de boa, tomando uma cerveja, nada demais. Fecha aspas. Ainda em novembro, o Grêmio acabaria rebaixado com 3 rodadas de antecedência. Sem chance de salvação, dispensas foram promovidas, entre elas a de Capone. Antes, Bilica já havia rescindido seu contrato. A saída quase simultânea dos dois titulares da zaga, que ainda disputaram 2 partidas após a viagem a Curitiba, ajudou a alimentar o burburinho de que eles seriam jogadores envolvidos na intriga sobre a poltrona. E aí eu quero chegar na parte da Ive, tá? Eu não vou ler o texto todo aqui na íntegra, depois eu posso até comentar aí, vou deixar no comentário do vídeo de onde eu tô tirando essas informações, e aí eu convido quem puder acessar ali e dar uma lida. Dá uma lida. E aí o que acontece é que é aquela velha história, sabe? Uma mentira repetida 1000 vezes acaba se tornando verdade. Em dezembro, Paulo Odoni venceu a eleição para presidente do Grêmio como candidato da oposição. O grande assunto entre conselheiros em sua posse foi um dossiê misterioso sobre as causas do rebaixamento. Na verdade, se tratava de um relatório informal elaborado por Hélio Dourado, que ele estava ao futuro presidente os contratempos que enfrentou à frente do departamento de futebol, de episódios de indisciplinas a frequentes atrasos de salários. Abre aspas, vivemos todo tipo de problema naquela época, conta Cláudio Duarte. O boato do escândalo sexual também pautou conversa nos bastidores da festa, mas ganhou corpo a partir da publicação de um texto de opinião. Na virada do ano, Adão Oliveira escreveu em sua coluna no Jornal do Comércio o artigo, abre aspas, A Poltrona 36, remetendo a uma música da dupla sertaneja, João Mineiro e Marciano. Com base em relatos de fontes que acompanharam a posse do Odoni, o colunista expôs que um dirigente teria flagrado a prática sexual na última poltrona de uma das fileiras de cima do Trovão Azul, a de número 36. Abre aspas, 2 jogadores, desolados com a derrota ou alheios a ela, se consolavam escandalosamente. Registrou em um tom de deboche. Oliveira não citou nomes, mas torcedores rivais influenciados por rumores que já haviam extrapolado as paredes do Olímpico, associaram o episódio retratado no jornal aos dispensados Bilica e Capone. Ou seja, é uma história sem pé nem cabeça, que não passou de um boato, que ficaram ligando pontos, eu não sei de onde eles conseguiram construir isso, e a torcida deles, a torcida que é a torcida a mais sensata, a mais certinha, a que não comete erros, a da justiça,
essa hipócrita aí, claro que ia vir deles. E eles promoveram 2 nomes para absorver a tal história inventada, porque até então nem se tinha quem seriam os jogadores. Só que não parou por aí, porque essa chacota, ela se estendeu a mesas de rodas da imprensa gaúcha, especialmente ao Sala de Redação, tradicional programa de rádio da Gaúcha, e até a dirigentes do Internacional. Em 2009, ao apresentar o novo ônibus do clube, o presidente Vitório Pífero brincou com o fato de o veículo não ter a poltrona 36. Então é assim, eles são um baita de uns hipócritas em tudo o que eles fazem. Eles se colocam como os paladinos da justiça, os paladinos da moral e dos bons costumes. Mas tá aí, mais uma vez retratando que de fato eles são hipócritas. Torcedores do Internacional adotaram essa história como provocação homofóbica a gremistas, com direito a faixas e cânticos na arquibancada. Com o tempo, o episódio, que não chegou a virar notícias nos jornais esportivos locais por falta de provas, impregnou-se no imaginário popular, a ponto de ser descrito por ex-funcionários do Grêmio como fato incontestável em programas de TV. Abre aspas para o Mário Sérgio, aquele mesmo que acabou falecendo na tragédia do voo da Chapecoense. Essa é uma história muito famosa no Rio Grande do Sul. Os jogadores faziam suruba dentro do ônibus, mandaram todo mundo embora. Eu acabei de ler como foi a história, e o Mário Sérgio fala dessa forma. Mandaram todo mundo embora. Aí vou abrir aqui também aspas para o Michel Bastos. Rolou uma historinha lá, comentário forte de vestiário, que 2 jogadores acabaram fazendo certas coisas. Eu jogava no Grêmio, mas não vi nada, afirmou Michel Bastos, à ESPN. Nenhum jogador ou cartola declarou publicamente ter testemunhado o suposto ato sexual. Personagens centrais dessa trama, como os dirigentes Hélio Dourado, Antônio Carlos Verdade e o jornalista Adão Oliveira, morreram sem nunca apresentar evidências sobre o caso no ônibus. Uma mentira repetida por 1000 vezes se torna verdade, diz Cláudio Duarte. E ainda o Capone fala, precisavam achar culpados pelo rebaixamento. Infelizmente, Bilic e eu ainda pagamos esse preço. Em 2009, o modelo de 2 andares do Trovão Azul foi aposentado pelo Grêmio e vendido a uma rede bancária. Mas tá aí, eu trouxe para vocês a história da poltrona 36 e que de fato essa história não se passou de um boato inventado pela IVE, em que, repetido 1000 vezes, virado essa lenda urbana entre uma torcida aí, acabou se perpetuando. Mas é mentira, é fake news. E aí eu retomo ao Meneghetti e vou colocar aqui a parte mais importante da fala dele de novo. Podia ter citado ali que bom de namorar é na poltrona 36 também, né? Que bom de namorar é na poltrona 36 também, né? Que o Grêmio deveria ter colocado no post em que ele não faz nenhuma menção direta ao que aconteceu, ao escândalo que está acontecendo do lado vermelho. Mas aí alguém pode estar falando, isso aí é mimimi, isso aí é um bando de mimimi. Homofobia, que história é essa? Onde é que tá a homofobia aqui nisso aqui? Isso aí é mimimi teu aí, ô mimizento. Vamos lá, eu quero trazer aqui rapidamente para vocês o porquê que eu entendo que isso, sim, foi um caso de homofobia. Eu concordo com El País e eu vejo um problema no Meneghetti. Não vou acusar de nada, mas eu vejo sim que no mínimo tem um problema aqui. Por que que essa história da poltrona 36 ela é um boato homofóbico? Porque o conteúdo da brincadeira, né, o conteúdo da brincadeira, a evidência, segregou o comportamento entre homens como algo risível. Tem a intenção, né, como aspecto, e a evidência dessa intenção, né, é desqualificar atletas com base em sexualidade presumida. Tem a repercussão, né, o aspecto da repercussão, e a evidência é reforço de piadas e memes homofóbicos nas torcidas e na rede.
o aspecto consequência, né? A evidência, danos pessoais e profissionais aos envolvidos sem provas. Em suma, a homofobia está no uso do boato como instrumento de humilhação, na forma que foi perpetuado, nesse caso, como uma piada. Algo que seria inconcebível se fosse um suposto ato heterossexual. É uma narrativa que explora o medo, a vergonha e o estigma associados à homossexualidade, transformando os jogadores em alvo de um escárnio coletivo. Mas aí o cara, não, mas tá, homofobia, a fobia não quer dizer que é um medo de alguma coisa, algo irracional e persistente, algo que tu, por exemplo, assim, aracnofobia, tu tem medo de aranha. Nesse caso, não é bem isso, mas é que a gente não pode tirar do contexto, né? Apesar da palavra fobia remeter a medo irracional, como eu disse, né, uma aracnofobia, no contexto da homofobia, ela não significa necessariamente medo literal de pessoas homossexuais. Ela é usada para descrever um conjunto de atitudes negativas, desprezo, aversão, preconceito ou ódio direcionada a pessoas que são ou são percebidas como homossexuais, bissexuais e não heteronormativas. Portanto, a fobia, nesse caso, é social, cultural e simbólica, ou se manifesta em ações como ridicularizar pessoas por supostos comportamentos homoafetivos, que daí vem a parte do Meneghetti. Aí é que me pega. Aí é que me pega. Ele trouxe essa matéria, esse boato, a troco de quê? Eu entendo que ele fala, não, ele coloca lá como se fosse uma fofoca, enfim, mas é que nesse caso nunca se teve provas, nesse caso nunca se teve nada, a não ser um grande boato, Esse diz uma coisa, esse diz outra coisa, se juntam as duas coisas, aí tem a saída de 2 jogadores do Grêmio, e aí se coloca em cima deles algo que nunca aconteceu. Espalhar boatos como conotação sexual para desmoralizar alguém, desqualificar atleta ou qualquer pessoa, associando sua imagem à homossexualidade como algo negativo ou vergonhoso. E aí a gente precisa também lembrar, né, que quando parte do lado deles falar sobre a extinta torcida Coliguei, que é algo que me orgulha na história do Grêmio, é algo pioneiro, é algo que os caras tiveram muito culhão para colocar uma torcida identificada dentro do estádio, uma torcida homossexual dentro do estádio. Isso é algo que tem que orgulhar o torcedor gremista, mas quando parte deles falar da Coliguei, é sempre com essa forma pejorativa de falar dessa torcida. E mais uma vez, o Meneghetti se colocou em risco. Ele foi clubista e trouxe algo que é da torcida, porém ele é jornalista. Ele deveria priorizar os fatos e nunca aconteceu isso. Mas o Meneghetti, mesmo ele citando como uma fofoca, ele quis colocar no mesmo patamar de uma história que ela não é homoafetiva, uma história que ela é heterossexual, né? Porque foram jogadores com uma mulher e tem piadas em cima disso, e é mais uma piada assim de ficar batendo no peito e falar, eu faço mesmo porque eu sou assim, porque eu sou assado. É diferente da outra história. Vocês conseguem compreender isso? O Internacional fez piada, a internet inteira está fazendo piada, porque não se pega da mesma forma. Mas agora eu quero a sua opinião sobre tudo isso. Deixa aí para mim nos comentários se o Meneghetti passou da linha, se ele tá no direito dele, se você acha que isso aqui tudo é um mimimi. Eu quero a sua opinião. Mas cuide com o que você vai comentar aqui, porque homofobia é crime. O Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia ao crime de racismo, tornando-a inafiançável e imprescritível. Então tome cuidado com o que você vai comentar aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like,
se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Até o próximo vídeo aqui no canal Zona Gremista. Tchau!